Olá, eu sou Augusto Narical e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AlphaCast, seu podcast favorito. E comigo ninguém menos do que a sua apresentadora favorita. Quem? Patrícia Quitero. Oi, Patrícia. Oi, tudo bem? Tô joia, e você? Hoje eu tô melhor ainda. Por quê? Porque nós estamos recebendo pessoas ilustres da história de Goiânia. Falamos hoje sobre essa jovem senhorinha de 90 anos. Linda, né? Vai fazer aniversário. Na nossa bancada, pessoas muito especiais que vão falar sobre essa história de maneira genial. Muito bem-vindos e muito obrigado. Obrigado pelo presente de vocês. E temos aí um apoiador cultural super importante, né? É verdade. Quem? O nosso apoiador cultural, a gente não pode deixar de falar dele, da nossa 4ª temporada, que é a Uniodonto. Porque, afinal de contas, o nosso sorriso é único. E precisamos rir, né? Ser feliz. E falando em felicidade, falamos de aniversário, né? É tão bom fazer aniversário, né? Então, vamos falar da nossa querida Goiânia. E por falar em Goiânia, eu vou apresentar um pouco dessas pessoas maravilhosas que estão aqui. O Hélio de Oliveira Júnior, que é filho do Hélio de Oliveira, que é o maior fotógrafo da cidade de Goiânia, que fotografou desde o início, né? Desde o início da capital, Goiânia e Brasília. Ele tem um acervo com mais de 100 mil fotos, tanto de Goiânia quanto de Brasília. O Hélio, ele é formado em Direito, graduado em Direito, não é isso, Hélio? É empresário do ramo imobiliário, sócio proprietário da empresa Hélio de Oliveira Acervo Fotográfico. Ele é fotógrafo também, ele é digitalizador de imagens, ele é detentor dos direitos autorais do pai, idealizador dos livros Eu Vi Goiânia Crescer, volumes 1 e 2, que são esses livros que vocês veem aí. Proprietário do espaço Casa Toscana Eventos, lindíssima por sinal. E teve uma participação na edição do filme HO, Memórias de Arquivo. E eu tive a honra de conhecer o seu Hélio de Oliveira, que para mim é uma inspiração, né? Quando se fala em história de Goiânia, Patrícia, eu não consigo pensar em outra pessoa, porque eu vi, literalmente eu vi Goiânia perpassando os meus olhos na querida Campininha, através dos olhos do seu pai. Hélio, para mim é uma honra assim, imensurável ter você aqui comigo hoje, porque o seu pai fez parte da minha infância, da minha história, da história dos meus avós, e eu não tenho nem como agradecer pela E faz parte da nossa memória afetiva, né? Eu fico satisfeito pelas suas palavras, pela sua consideração, e dizer que, dentro de nossa perspectiva, principalmente com relação à urbanização de Goiânia, o trabalho continua. Eu continuo fotografando Goiânia, certo? Hoje eu tenho um acervo pessoal de mais de 250 mil imagens de Goiânia. Caramba. Certo? Porque quem já tem 100 mil histórica, então o que você faz? Você vem atualizando esse acervo. Por quê? Porque isso aí daqui a 50, 100 anos tem uma complementação de um trabalho que ele fez e a gente vem fazendo. Falando, eu tenho fotos atuais de Goiânia, eu tenho atuais na década de 80 para cá. Eu já vinha fazendo esse trabalho, captando essas imagens para poder fazer parte desses acervos, principalmente com fotos do mesmo ângulo que ele fotografou. Eu tenho diversos anos, certo? Que a gente vem fotografando para poder mostrar isso para a geração futura. É evolução, para poder ter essa boa. Comparação dessa evolução urbanística de Goiânia. Nossa. Parabéns. Então, esse é um trabalho que a gente vem desenvolvendo e que não para. Claro que a parte política que ele fez, esportiva, que ele fotografou muito, esse eu não acompanhei. Eu não dei continuação ao trabalho dele, né? Mas até o primeiro governo do Marconi, quando ele aposentou, nós temos muita imagem guardada, imagem política, religiosa, esportiva, social de Goiânia. Que bacana. Que coisa maravilhosa. Mas hoje o papo vai Você ser viu? bom demais, não Nossa vai? Senhora. Não, eu acho que não vou ter nem roupa para o episódio de hoje. Eu já tenho muita coisa, né? Porque assim, além de tudo isso, é como eu falei, todas essas histórias, elas atravessam a gente porque faz parte
do que nós somos. E as futuras gerações vão ver essa Goiânia através desses olhares todos. Desse olhar maravilhoso. Quem mais está com a gente hoje? Bom, eu vou apresentar um historiador maravilhoso que está aqui, que é o Charles Elias, que ele é mestre em História pela Universidade Federal de Goiás, com ênfase em aspectos ambientais, socioambientais e de administração pública. Ele é pós-graduado em gestão ambiental, né, incluindo um MBA com destaque em estudos de análise de impactos ambientais na socioeconomia, né, e é bacharel e licenciado em História pela UFG. Profissionalmente, ele é analista ambiental, concursado pela Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Goiás, SEMAD. E tem experiência docência em cursos de nível superior, incluindo ensino à distância, na rede básica de ensino público, conveniada e privada, também abrangendo Fundamental 2 e ensino médio. Então, seja muito bem-vindo, Charles. Queremos saber tudo sobre Goiânia, sob a sua perspectiva. Eu que agradeço essa oportunidade que vocês estão dando para conhecer a história de Goiânia. Pretendo falar muito desse aspecto político, econômico, que levou Pedro Duvic a construir Goiânia, questões que caem muito em concurso público, inclusive, né, pode chamar a atenção do pessoal, e também questões curiosas, né, que pode contribuir aí para a curiosidade do pessoal. Obrigado. Coisa boa. Eita. A gente adora uma fofoca, né? Depois tem uma questão da Prefeitura de Goiânia do concurso que vai dar papo. Essa questão de concursos de História de Goiás já deu muito pano para manga, né? Oi, Jesus. E conosco também ninguém menos do que Luiz de Aquino Alves Neto. Ele é graduado em Geografia pela Universidade Católica de Goiás, especializado em docência do ensino superior pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor de Geografia do ginásio do Colégio Estadual Dom Abel, trabalhou no Banco do Estado de Goiás, o antigo BEG, né? Desde 1977 ministra palestras e participa de debates sobre literatura e ministra oficinas de literatura sobre o fazer literário, membro de várias comissões julgadoras de literatura no Estado de Goiás, repórter fotográfico, editor e membro da Academia Goiana de Letras, né? Sim. Luiz de Aquino, seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu fico muito feliz esses 90 anos da cidade, né? Eu estou aqui há 2/3 desse tempo. Eu cheguei aqui meses antes, 2-3 meses antes da festa dos 30 anos de Goiânia, né? Estava vendo umas fotos ali junto com o Hélio e recordando aquele aniversário de 30 anos no governo Mauro Borges, antes do golpe. E, então, quer dizer, eu tenho essa vivência toda de Goiânia. Eu sou nativo de Caldas Novas, mas saí de casa com 10 anos de idade, fui para o Rio de Janeiro para morar com minha avó, estudar lá, e de lá eu vim para Goiânia, vim estudar no liceu. E dei um jeito de me ambientar, né, o mais próximo possível de tudo, e fui quebrando uma série de barreiras, porque, curiosamente, eu cheguei e fui rejeitado. Porque eu saio daqui com 10 anos de idade, volto nas vésperas de fazer 18, falando feito carioca, me chamaram de besta, goiano idiota, e ficava aquela coisa terrível. E, bom, é a hora que eu parto para o ambiente de trabalho, essa coisa foi reduzindo. No ambiente de trabalho não havia aquela coisa, mas no ambiente de escola era terrível. O tal do bullying, né, a gente chamava por outros nomes. Mas nem tinha nome para isso, não, né? Nem tinha. Era implicância, não sei o quê, tá enchendo a palavra, não sei o quê, não respeita o próximo e tal. Bom, ocorre que eu cresci junto com Goiânia, né? Eu chego aqui numa cidadezinha de 30 anos, eu era um garoto de 17, tá. Logo me envolvo, na minha turma de primeiro ano clássico no liceu, tinha 2 colegas que eram poetas e membros do grupo de escritores novos, Emílio Vieira e Ciro Palmerston. O Ciro morreu novo, com 52 anos de idade, o Emílio é meu confrade na Academia Goiana, ex-professor da UFG também e tal. E além de nós 3, né, tinha mais um, que é o professor Elci, que também se tornou autor de livros. Então, numa turma de 32 alunos, destacaram-se 4 escritores da cidade, sabe? Quer dizer, a gente tem essa vivência em que a gente participou quase que sem querer de um processo de fermentação cultural, né? Graças a Deus, um sonho que eu tinha e que um belo dia caiu no meu colo, isso já
em 2010, né? Quando tinha, então, acho que era, quanto tempo que eu estava aqui? 47 anos, acho eu, ganhei o título de cidadão goianiense. Para mim foi uma grande glória, né? Fiquei felicíssimo com essa história toda. E eu escrevo demais sobre a cidade também, mas não são crônicas de pesquisa histórica, são crônicas de momento, né? As minhas crônicas, meus artigos de briga também com algumas questões político-administrativas, né? Algumas cobranças. E de uns 4, 5 anos para cá eu parei de escrever em jornal, tenho feito alguma notinha assim dentro do meu blog, uma crônica ou outra, né? Mas acompanhando com muito fervor essa coisa e preocupadíssimo com esse crescimento dos últimos anos que deixa muita gente super alegre. Afinal, quando eu cheguei aqui, a cidade tinha em torno de 200 mil habitantes e crescendo demais, porque no censo de 60 tinha 154 mil, né? Em 63, a estimativa era de 210 mil habitantes. Olha que explosão, hein? Por causa de Brasília. Uma cidade projetada para 50 mil. Não, mas os 50 era só 1.000. Aí tem uma coisa que eu brigo demais com as pessoas. Gente, não era 50 mil para esse espaço todo aqui, não. 50 mil é do Córrego do Botafogo até o Córrego do Buriti. É só aquele cercadinho ali, né? E isso já tinha atingido, o centro já estava. Depois setor sul, nós estamos vendo nas fotos, né? Setor sul dos anos 60 era uma casa aqui, outra ali e tal, salpicado, né? E hoje nós temos essa metrópole aí que me preocupa demais. Os problemas que nós estamos sofrendo hoje de energia, água, o calor excessivo, né? Você já está chegando no presente, vamos voltar um pouquinho lá no passado, né? Senão a coisa então vamos lá. Não desanda, não anda. Antes disso, eu gostaria, Patrícia, de deixar registrado aqui meu grande abraço à professora Ecleia Campos, que para mim é o maior nome da língua portuguesa no estado de Goiás, isso, né, sem dúvidas nenhuma, um das maiores profissionais que eu conheço e um dos seres humanos mais dedicados, mais gentis. Ela é, para mim, uma figura quase mítica, né? Aquela pessoa que você fala, eu quero alcançar um dia. Então, professora Ecleia Campos, um grande abraço nosso aqui do AlphaCast. É a famosa lenda viva. É a famosa, todo mundo fala, né? E poucos têm acesso, mas que bom que nós somos parte desse... Temos essa felicidade. E através da senhora eu conheci o Luiz e é uma honra muito grande. Voltando agora só um pouquinho nessa ideia de Goiânia, vamos ter que falar que Campininha foi anexada a Goiânia, mas Campinas é muito mais antiga. Eu tive o prazer de crescer, né, nesse bairro, que tem tantas memórias afetivas, né, Hélio? É uma coisa, assim, tão fantástica. E o Hélio, gente, para quem não sabe, o Hélio é meu vizinho. E ele levava a gente, Patrícia, você não tem ideia, a casa do seu Hélio. Era um grande, né, museu ali, cheio de fotos, cheio de filmes. E o Hélio digitalizando. E o seu Hélio, ele era muito observador. Eu acho que é o olhar do fotógrafo, é o olhar, né? Sem dúvida. E ele, às vezes, ele olhava assim, uma coisa, eu nunca me esqueço disso, a Bá, passando ali, e ele olhou do nada assim, falou assim, tinha uma planta, ele falou assim, aquela planta ali, ela não está contrastando bem. E o Hélio passando assim, ele falou assim, o que, pai? Ele falou assim, não sei, não tá um cenário legal. Então, tudo que ele fazia, parece que ele já via foto, né? Ele via a imagem, assim, e de uma generosidade. E o interessante é falar que esse homem, né, o Hélio de Oliveira, para mim, né, de escola pública, ele trouxe a visão de uma Goiânia que eu não cheguei a conhecer, mas que os meus avós viram, que as pessoas mais antigas viram, e é visual, né? É a história que, por si só, já é contada, né? Quantas vezes a gente estava vendo foto ali da Praça Cívica, e ele contava como é que ele tinha feito a foto e tal. Então, assim, é uma coisa genial, porque ele pegou, né, Hélio, desde o comecinho, e ele vai fazendo como você, né? Ele vai dando continuidades para a pessoa. E é interessante, assim, que é uma estética, né? Uma estética muito bonita, assim, muito harmoniosa. Então, todas as fotos que eu vejo do Hélio e que eu percebo, assim, aquela preocupação estética da simetria, aquela preocupação estética do olhar dele, né? Dentro
da cidade, das formas. Então, assim, eu gosto muito de foto preta e branca, né? Eu acho lindo, adoro essas fotos. Mas, assim, mais do que isso, essa estética dele, a forma do olhar, o olhar dele, eu acho que é ímpar. O enquadramento perfeito, né? Ele dava a janela certinha da paisagem que você... Ele procurou guardar muita imagem do cotidiano de Goiânia, desde as engraxatarias antigas, certo? Até o lavador de carros, que naquela época, na década de 50, já tinha, que era o flanelinha, o famoso flanelinha. Tem fotos disso tudo, do engraxate, do flanelinha, daquele que vigiava carro, do cobrador de ônibus. O jornaleiro. Tudo isso tem guardado. Esses aspectos é interessante. Tem um fato que eu escaneando uma foto uma vez e um cidadão trocando uma lâmpada em Goiânia, na Avenida Anhanguera, os cabos atravessavam a rua e a iluminação era no meio da rua. De pendurada. De pendurada. Uhum. Aí o cara botou a escada no meio para trocar aquela lâmpada, né? Apoiada naquele cabo. Aí um lá trocando a lâmpada e o outro estava segurando a escada, virou para ele assim com a camisa aberta, né? Para ele poder fotografar. Mas uma plástica na foto, olha, sensacional para a época. Falei, pai, mas o que deu no senhor? Ele falou, não sei, eu passei ali, vi ele trocando a lâmpada, achei interessante e fotografei. Então era um fotógrafo que fotografava esse cotidiano de Goiânia. E tem um outro aspecto muito importante, é que na época as outras capitais tudo tinha cartão postal. Goiânia não tinha. Na década de 60, 70, não tinha ainda. O que ele fazia? Tirava vistas de Goiânia, diversos aspectos, fazia os cartão postal e distribuía para as bancas em Goiânia. Inclusive tinha pedidos até de fora de Goiânia dessas vistas para ser vendida. Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, ele foi um dos precursores nisso em Goiânia, fazendo essas vistas para fazer a divulgação. Antes, na década de 40, no início da década de 40, houve alguns cartões postais, mas não teve continuidade, foram muito poucos. Agora ele não, ele fez muita coisa. Ele divulgou Goiânia, ele divulgava Goiânia mesmo. Então o turista naquela época que vinha, o charme era comprar um cartão postal e mandar um cartão postal. Isso foi uma coisa que marcou a época. Era uma carta aberta, né? Botava no exatamente, era uma carta aberta. Era uma carta aberta. Então, ele fez isso para nossa capital. Acho que essa meninada nem sabe o que é cartão postal, gente. Não, até virou uma espécie de gíria, né? Isso assim é cartão postal da cidade. As pessoas não sabem isso aqui. Mas não é. Não sabem o motivo do... Uma vista da cidade, né? Para que você mandasse para um amigo contemplar do outro lado. Muito lindo. Do Brasil. Então eu acompanhei isso, inclusive o seguinte, acompanhava ele para fotografar isso. Geralmente ele fazia isso e eu junto. Aí precisava de um lugar, ele chegava, conversava com o porteiro, subia num prédio. Naquela época não era questão de segurança, não era tão arraigada quanto é hoje. Então, como ele já era bem conhecido, ele subia, fazia as fotos de diversos ângulos, né? Que ele chamava de fotos semi-aérea. Semi-aérea. Fazia esses cartões postais. Ele fez lembrança a um negócio meio dramático, mas que a gente não pode deixar de referir. Essa coisa de você chegar num prédio e falar para o porteiro, eu quero ir lá porque eu vou fazer uma foto e tal, começou a ficar perigoso em Goiânia por causa de um edifício, né? Edifício Brasil. Bemosa. É o Bemosa? Bemosa. Porque muita gente cismou de se matar de lá, saltar lá do terraço, que era o prédio mais alto da cidade, Goiás com A4. Tinha 24 andares. Tem, né? 24 andares. E o último suicídio lá foi de uma pintora muito querida, muito amiga minha, né? Dinéia Dutra. Eu lembro. Né? Que coisa horrorosa. Ela saltou da janela da casa da mãe dela. A mãe dela zangou com ela, que ela estava perto da janela, sentada. Sai daí, minha filha. De jeito nenhum. Ela correu para o quarto e do quarto a mãe dela se jogando. Hein?
em frente para a Avenida Goiás. Frente para a Avenida Goiás, negócio horroroso. Ela caiu na calçada. Isso a imprensa foi... Imagino, né? E essa questão das fotos em Goiânia tem um detalhe interessante. No início da década de 90, após o acidente do Césio 137, o Brasil ele tinha um preconceito com Goiânia. Foi. Então, às vezes, o Goiânia ele ia em São Paulo, o Goiânia estava irradiado com Césio. Né? Existia esse preconceito. E o próprio goianiense, ele sentia um certo receio, uma baixa autoestima. Então, o Eliezer de Oliveira, que é um historiador lá da UEG, ele é professor, escritor, ele escreveu um trabalho muito interessante, que eu usei, inclusive, na minha dissertação de mestrado, que ele fala desse novo olhar que começa no governo do Darcy Cunhon na questão das flores, para aumentar a autoestima do goianiense, para trabalhar essa questão de qualidade de vida, cidade verde, cidade urbanizada, melhorar a identidade em relação aos parques, justamente para contribuir para tirar o trauma do Césio. Para quem teve telefone, eu ainda era menino, apesar que eu não sou tão velho não, mas eu era menino. Pula essa parte. Mas assim, vocês lembram que na lista telefônicas tinham muitas fotos das flores de Goiânia. Sim. E aquilo ali era colocado de propósito. Capa da lista telefônica vinha também muitas vezes com flores da cidade. Da cidade, inclusive nos cartões postais também. O fotógrafo que fotografava essas capas da lista telefônica foi o Alois Fichtenberg. Aquele alemão, né? Eu ajudei ele, inclusive, a fazer algumas dessas fotos. Eu acompanhei ele, para você ter uma ideia, principalmente do Monumento do Bandeirante. Teve uma vez que eu ajudei muito. Eu sou muito amigo do filho dele, do Kurt Fichtenberg. Corredor de moto. Mas com moto. O Fichtenberg tem uma história muito interessante. Salvo engano, ele lutou na Segunda Guerra, veio para Goiânia, virou fotógrafo de Goiânia, né? O Alois. Inclusive o acervo fotográfico do Alois, um acervo que passa por São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia, cidade de Goiás, certo? E Cuiabá. Então, na década de 30, ele fez esse trajeto. Então, ele registrou muito. E foi uma época que a fotografia era difícil, poxa, não era fácil, não. A técnica era complicada. Porque você fazer fotografia, você tirar foto, você quer revelar filme. Até o filme, naquela época, era difícil de você adquirir. Não era uma coisa simples assim. Depois foi popularizando. Mas no início era difícil. Tá? Eu conheci o acervo do Alois com ele, na casa dele, para você ter uma ideia. Hoje, esse acervo está no MIS, Museu da Imagem do Som. O Kurt comercializou com o MIS, passou para o MIS. E ele tem uma parte também interessante, que eu acredito que deve estar com o MIS, sobre a Segunda Guerra Mundial. É um fotógrafo radicado em Goiânia, certo? Com acervo riquíssimo também. Inclusive a biografia foi dele muito interessante. Agora, ele fotografou só uma determinada época. Depois ele parou um pouco, porque ele tornou-se fotógrafo da Telegoiás. Foi fotógrafo dele, ele trabalhava na Telegoiás. Essa capa das listas telefônicas? Da Praça dos Trabalhadores. Do Bandeirante? Dos Trabalhadores, né? Trabalhadores? Ela é icônica, né? Qual delas? Aquela que... Ela é a capa inteira, assim, né? Eu acho que deve ser... Porque você fala aquela que tem um monumento assim. Todo ano era uma foto diferente. Cada ano era uma foto. Era uma foto Tinha diferente. do Bosque dos Buritis, que era famosa. Não, mas é porque essa eu lembro que marcou muita gente por causa da forma como ela foi feita, né? Porque as listas eram um negócio, o calhamaço desse tamanho, amarelo. Né? Então, assim, a única coisa colorida... Tinha páginas brancas e amarelas. Né? Mas a única coisa colorida era a capa, né? Era a E a gente colocava ali, todo mundo tinha uma mesinha, o telefone. A lista. Ele mencionou... Papel Bíblia. Ele mencionou um fato aqui interessante sobre o Césio. Meu pai fotografou o início da problemática do Césio em Goiânia. Meu pai começou a fotografar. Quando meu pai viu a dimensão que era se envolver com aquilo, principalmente com os locais do aparecimento do Césio, ele recusou. Ele falou, não, eu não vou mais não. Esse negócio vai dar problema e não sei o que e tal, e não quis. Então eu tenho muitas fotos do início,
de quando estourou o problema no Césio. Aí depois, quando ele tomou conhecimento da dimensão daquilo, ele não Recolheu. quis envolver mais, ele Tá afastou. certo. Não só ele, como vários fotógrafos do Estado não quiseram mexer. Mas eu tenho um acervo muito bom sobre o Césio. Uhum. E se eu não me engano, é o segundo maior acidente nuclear. Radiológico do mundo, Radiológico, né? é. Em O 1987. nosso é radiológico, o nuclear é aquele de Nuclear é Chernobyl. diferente. É Verdade. diferente. E uma coisa que me lembra, no concurso público, tinha uma questão assim, que na inauguração de Goiânia, você sabia disso? Parece que foram 7 dias, né, de festa. É o batismo Batismo cultural. Batismo cultural 42. Goiânia não foi inaugurada. Gente, e eu fiquei nessa, e eu li esse negócio e reli esse negócio, falei assim, gente, mas que cidade é essa que demora 7 dias pra fazer inaugurar? Foi festa de cigano. E foi uma questão de concurso público, que por sinal, eu errei, Mas né? eu não sabia dessa história, não. Mas eu também não. Então, Essa questão do batismo cultural tem Conta uma história isso, no por meio favor. dela. É o seguinte, Goiânia, segundo Pedro do Vico, demorou 9 anos para ser construída. Oi? Começou em 1933 e o batismo foi em 1942, 5 de julho. Existe uma questão sobre qual dia seria a data do aniversário de Goiânia, se seria na inauguração ou se na seria pedra fundamental. na pedra fundamental. Eu escrevi um artigo no Jornal Popular sobre isso. Inclusive, um dos que... Quem é de jornalismo aí vai gostar. Um dos que inventaram essa questão do batismo cultural foi o Câmara Filho, que ele era assessor do Pedro do foi ele Vico, que teve que essa foi ideia. o fundador do Jornal Popular. O Câmara Filho é o seguinte, é interessante o pessoal da área de jornalismo. Goiânia, assim, faltava funcionário público com qualificação. A cidade não tinha qualificação, não tinha pessoal qualificado. Então, quem sabia escrever virava professor, trabalhava no cartório, etc. Então, precisava trazer mão de obra qualificada e precisava que a cidade ficasse conhecida no Brasil. Aí o Câmara Filho usou as suas peripécias jornalísticas como assessor do departamento de propaganda do Pedro do Vico, inclusive durante o Estado Novo também. Foi. E aí ele começou a criar começou a mandar artigos para jornais do Rio de Janeiro, Lavoura e Comércio lá da região de Minas Gerais, Uberaba, e começou a mandar artigos para São Paulo, falando que Goiânia tinha onça, tinha índio na Praça Cívica, King Kong no Araguaia. Isso aí para criar um imaginário para falar que cidade que é essa, né? E aí, o que aconteceu? Precisava também inaugurar a cidade. O que a gente faz? A cidade já está crescendo, já conseguimos transferir a capital, já assinou o decreto de transferência. O que a gente faz? Vamos fazer uma inauguração oficial. Vamos apresentar a cidade para o Brasil, vamos fazer um batismo cultural da cidade. E aí ele escolheu a data do 5 de julho. Por que ele escolheu a data do 5 de julho? Ela é significativa. O 5 de julho foi o levante do Forte, no Rio de Janeiro, em 1922. O 5 de julho foi a revolta paulista do movimento tenentista contra as oligarquias da Primeira República em 1924. E o Pedro Ludovico, ele começou a articular em Goiás a política contra o caiadismo justamente com o movimento tenentista no Brasil. Uhum. Então, o que acontecia lá em São Paulo, que era contra o regime vigente, ele utilizava desse capital simbólico político do tenentismo, inclusive da Coluna Prestes. Sim. A Coluna Prestes passou por Goiás, ele tinha um jornal em Rio Verde, chamava O Sudoeste. Inclusive ele era editor do jornal, para quem é da área de jornalista. O Pedro do Viga gostava muito de escrever, escrevia por artigo. Ele era editor do jornal também, ajudava na edição do jornal, que era o Sudoeste. Enquanto ele usava o Sudoeste, o pessoal do regime, que era os Caiados, na época, eles utilizavam o Democrata e outros jornais de Minas Gerais. E aí, o que ele fez? Ele começou a pegar esse capital simbólico da Coluna Prestes, do movimento paulista, e falar mal dos regimes vigentes. Inclusive, ele falava mal pelo Sudoeste, aí os Caiados iam lá e falavam mal do Pedro do Vico pelo Democrata. Inclusive, no meu livro, que eu vou publicar, que fala Goiânia, a Construção Política, ele fala justamente desse capital simbólico que o Pedro do Vico articulou, e aí ele vai pegar o batismo cultural e usar o 5 de julho
Inclusive tem uma matéria na Revista Oeste que fala assim, o 5 de julho é uma data especial, teve o 5 de julho de 22, teve o 5 de julho de 24, agora tem o 5 de julho de Goiânia de 42. Então ele pega isso, assim como o próprio aniversário de Goiânia, que é o 24 de outubro, que é homenagem à Revolução de 30. Sem a Revolução de 30, não haveria Goiânia, porque ele teve o apoio do Vargas lá no Rio de Janeiro. Ela se consagra em 24 de outubro, né? 24 de outubro. E, coincidentemente, o dia seguinte do aniversário. Do aniversário dele, exatamente. Pedro Duvigo. Incrível. Né? Luiz, eu tenho uma dúvida, que aí realmente é uma dúvida histórica. Quero que você me ajude nisso. Ou vocês. Historiador, hein? Não, vocês. Porque eu sou curioso. cresci escutando. Eu estudei as histórias, eles viveram, então. Então eu estou atrás aqui. A Paranaíba foi desenhada por Atílio Correia Lima, na ideia do manto de Nossa Senhora. Não, isso aí foi a lenda criada. Mas aí depois eu vi que tem um arquiteto que foi baseado lá no Paçoca de Versalhes. Na velha Roma já tinha aquele traçado. Foi baseado... o Atílio Correia Lima... Mas essa história foi a história que a gente cresceu, né? O Pedro Ludovico, ele estudou na França, certo? Quando ele quis... concebeu a mudança da capital, ele queria o quê? Ele queria o que fosse de vanguarda no mundo. O que era vanguarda no mundo? Que estava em vanguarda no mundo, em termos urbanísticos, era o Art Deco. Então, o que ele pediu? Falou, olha, vamos fazer o Art Deco. E o Atílio Correia Lima, o Pedro Ludovico conheceu ele na França. Ele nasceu na França, o pai estava estudando lá. Exato. E ele foi se formar lá também, voltou depois. Então, quando veio o quê? A escola francesa. Eu te mostrei uma foto da Avenida Goiás agora mesmo ali, ó. É semelhante àqueles boulevard francês. Exato. Sim. A concepção era exatamente aquela. Mas em que certo? momento virou Aí o seguinte, a concepção do traçado de Versalhes, eu tenho, inclusive, num livro da Narcisa Cordeiro, sim, tem, inclusive, essa explicação sobre o traçado de Versalhes. É perfeito, não é mera coincidência, você entendeu? Tá? Você vai falar, puxa vida, fantástico. Então, quando veio essa concepção, foi essa concepção francesa. Não, eu falo que fui enganado. E continuou a concepção francesa depois, com o setor sul, por exemplo, certo? Como a concepção de cidade-jardim. As praças, as casas do setor sul eram para ter frente para a praça. E fundo, o povo que fez a casa virada. Cul-de-sac são aquelas vielas. Você chega na viela, não tem saída. Chama cul-de-sac. Então, o que acontece? Mas chegou aqui e não pegou. O goianiense... Não entendeu a concepção da coisa, a ideia vendida. Até hoje os arquitetos são fez as casas tudo ao contrário. E as casas, e as praças do setor sul ficaram como? Sem função. Sem função, perderam. Tá tudo perdida. Olha, tem um detalhe curioso. Esse traçado é o seguinte. Eu cheguei na casa de uma amiga minha no Rio, eu pelejei para me dar aquele livro, ela não me deu. Anos depois, encontrei com ela, o que você fez aquele livro? Assim, Luiz, você não adivinha que eu dei para alguém aí? Eu falei, esqueceu de mim? Esqueci. Mas que raiva. Porque o que eu vi nesse livro? Esses livros de centro de mesa, né? Livro decorativo e tal, bacana. Quando eu olhei aquele traçado, lá vi o traçado de Goiânia e tal, e vem a história desse traçado, que nós chamamos o manto de Nossa Senhora Aparecida, foi só uma concepção que algum padre falou aí, o povo enfiou na cabeça. Ocorre que esse traçado havia, não sei em que localização da Roma Antiga. Diversas cidades no mundo. Diversas do mundo. Aquele cemitério de Paris também, lá no cemitério, aquele cemitério famoso, esqueço sempre o nome dele, onde está enterrado um monte de gente famosa do mundo inteiro aí. Tem esse traçado lá nesse cemitério. O Washington, que também foi planejada para ser capital americana, tem esse traçado. E assim por diante. Boa Vista, aí, salvo engano, uma cidade do norte, eu não sei se é Macapá ou Boa Vista. Eu acho que é Boa Vista. Tem esse mesmo traçado. Eu acho que é Boa Vista. Então, esse traçado é uma coqueluche no meio dos arquitetos que gostam da história. Sabe, eles adoram pegar isso aí. E o Atílio não seria diferente. Por esse fato, o pai arquiteto, formado na França também, ele nasceu na França porque o pai estava morando lá nessa época, a família, né? Depois ele vem para cá, volta para estudar lá, porque não, já que o senhor estudou lá, eu quero estudar. Então vai, meu filho e tal. Aí tem toda essa história, né?
O Pedro, o pai dele, também chegou a ser membro da sociedade, do que seria a Associação Médica da França, sabe? O Pedro do Vico falava francês fluentemente, o velho, os médicos naquela época todos falavam, porque a medicina até 1960, ela vinha toda com livros em francês. Aí vem a medicina americana, que é em cima da biblioteca alopatia. Do Vico, lá no Museu Toda em Pedro do Vico, francês. toda em francês. A do Juscelino também, lá em Brasília. O Juscelino também falava. É o que a minha professora falava lá no mestrado, lá na UFG, falava assim, gente, como é que o Ludovico, grande parte dos historiadores falando que ele era ateu, como é que um cara ia fazer o manto de Nossa Senhora Aparecida na sua mais obra-prima, que ele sonhava desde criança, que era Goiânia? Ele não era então, assim, outro dado interessante isso é uma lenda. é que muitas pessoas pegam o monumento da Praça do Ratinho, que são um pessoal religioso, e o monumento lá da 85, eu descobri isso, escrevi um artigo sobre isso, eu estou tentando achar foto, não consegui, mas eu vou achar. E aí, o que acontece? O pessoal fala que é maçom, que é questão maçônica, que aquilo é um simbolismo. E quando eu estava fazendo uma pesquisa no Museu das Bandeiras na cidade de Goiás, eu vi esse monumento. Antes de construir Goiânia, quando, salvo engano, as casas eram ali no centro, de madeira, tinha a prefeitura de madeira, eles pegaram 3 pedaços de madeira e fizeram e colocaram do lado de uma cerca e ficou igualzinho o monumento da Praça do Ratinho. E aí eu fui pesquisar. Era o crescimento de Goiânia para o norte, para o leste e para o oeste, que daria quase que um triângulo. Eu li isso também. Né? Então, assim, como Vai que ver que foi artigo seu que eu li na época que foi feito o monumento? Foi mais ou menos aquela época. Sim, mas é porque até hoje tem essa polêmica. E aí a construtora disse que foi esse crescimento, mas que eles não fizeram pesquisa. Então, eles pegaram por osmose essa claro. Porque, gente, como é que eles descobriram? E se a arquitetura não tiver o histórico, que é quem é da área de arquitetura, é aí que vem. A arquitetura tem que mexer com a cidade. Porque quando fizeram o monumento da Praça Ratinho, foi igual o da Torre Eiffel lá. O pessoal reclamou, como é que faz esse monumento aqui e tal. Hoje esse monumento é um cartão postal de Goiânia. Não, todos os dois, né? Todos os dois. Então você vê a importância da história no monumento. A Torre Eiffel tem outro detalhe, né? Prometer, não, mas dentro de 3 anos a gente tira. Já tá lá até hoje. Exatamente. É ótimo. E Goiânia, o pessoal tem que ter a maldade, né? Apelidar lá dos espetos do Íris. Os espetos. Poxa, hoje, certo? É o que você disse. Faz parte hoje da paisagem. Da paisagem, não dá pra... É fantástico. Inclusive, é bom. Eu achei muito bonito, de bom gosto, eu acho que tem que ter. Tem que ter. Modernizar, né? Tem que ter arte, igual a praça. Até porque nós não temos muita paisagem, nós somos um planalto praça seco. Universitária. Né? Teve muita gente que criticou quando colocou tanta obra de arte na praça universitária. Eu falei, tem lugar melhor do que para colocar obra de arte do que onde está sendo formado. E o visitante. Certo? Culturalmente, onde o visitante vai. Com a praça universitária. leva um susto feliz de ver aquelas obras de arte. Falando, O estudante passa por ali o tempo todo. A praça universitária não foi inaugurada, certo? Por causa do problema da Revolução. Mas a única praça, uma das poucas praças do Brasil, que tem os 2 sentidos de mão, horário e anti-horário. Até hoje, a concepção urbanística da Praça Universitária é moderna. Ela foi finalizada em 69, eu estava no 2º ano de faculdade, e 69. ela tem 6 oportunidades para você mudar de mão a hora que você quiser. Exatamente. Que são aquelas rotatórias. Então tem muita gente que não imagina isso urbanisticamente, mas é fantástico, eu acho. E curioso, a maquete dela ganhou o 1º lugar numa exposição de arte moderna em São Paulo, naquela ocasião, antes de inaugurada. Bacana. Sabe, a maquete. E tinha uma cascata você lembra daquela cascada roxa, toda cheia de luz roxa por baixo? Aí o Íris foi cassado. O Leonino assumiu a prefeitura por alguns meses, o Leonino foi escolhido governador, e o Manel dos Reis foi ser prefeito. E numa daquelas coisas lá, o Manel, tentando também dar um jeito de danificar a obra do Íris, secou aquela cascata toda. Menina, uma coisa, metade da praça era uma cascata dos 2 lados. Você lembra à noite, coisa mais linda com a luz. O chafariz, que praticamente marcou o começo da música de boteca em Goiânia. Um lugar legal, você entendeu? Não tinha vandalismo. Não era do jeito que é hoje, a concepção que não. Era um negócio assim, era um point de encontro de Goiânia e ficou por muitos anos, não foi? Demais, nossa senhora. Esse chafariz era na praça? Na praça. Não tinha chafariz.
é que foi feito um prédio que está lá até hoje, que tem aquela cúpula, e tinha um bar. O bar chamava Chavariz, que é um negócio na praça que jorra água. Né? Então Chavariz, não, porque trocadilho. Tinha os espelhos d'água. E tinha os espelhos d'água em volta, bastante, sabe? A biblioteca embaixo. É onde a Marieta Teles. Marieta Teles. Essa questão aí dos monumentos também, eles iriam fazer uma guitarra, um violão, lá na praça ali, ali na Botafogo. Nem sei do que eu tô Só que é o seguinte, gente, a questão é o seguinte, é interessante... Era no viaduto da Jamel Cecílio. Isso, no viaduto da Jamel Cecílio ali, indo pro Flamboyant. É porque deram um apelido muito feio pro monumento que ia ter lá. Então resolveram tirar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Mas peraí. Essa questão... Não, vocês têm que contar a história direito. Não, mas é importante, gente. Isso aqui mexe com Goiânia, isso aqui quase não acontece. Isso aqui tem que mexer mesmo com a cidade. Vamos lá. Vamos lá. A questão é o seguinte, é porque existe uma parcela goianiense que fala, mas Goiânia é sertanejo, mas tem rock também, mas tem rock de garagem, não sei o quê, tem um festival Maca Amarela, e alguns... Gente, não tem jeito. O jornalista Rosenval Ferreira, uma vez, ele fez aqui em Goiânia vende muita picape por causa do agronegócio, né? Hilux, Ranger, sempre muita. E Goiânia também tem, salvo engano, quase 2 veículos por habitante. Então, assim, graças a Deus é uma cidade muito próspera. E aí, o que acontece? Fizeram uma pesquisa, qual rádio que você utiliza mais, que você ouve mais? Aí todo mundo, executiva. Aí o Rosenval Ferreira conhece bem Goiânia, ele tava falando isso na rádio. Falou assim, não é executiva não, é Rádio Terra. Aí ele falou assim, por quê? Ah, mas uma mulher bonita, chega num cara e fala assim, que rádio que você escuta? Uma mulher bonita, ele vai falar que é executiva, mas todo mundo é sertanejo. Aí ele falou assim, como é que eu vou saber? O pessoal da Chevrolet, não sei da onde, falou, como é que eu vou saber? Falou assim, então faz o seguinte, liga o rádio na hora da manutenção, batata. Ligava o rádio na hora da manutenção, todo mundo ouvindo Rádio Terra, os advogados, os agrônomos, os engenheiros agrônomos, o pessoal tá todo na Rádio Terra. Aí o que aconteceu? E aí São Paulo mandou ligar, parece que o pessoal de São Paulo queria falar com ele. Eu falei, eu conheço. A questão é o seguinte, o sertanejo é uma das... E Goiânia é a capital do sertanejo, é uma das músicas mais ouvidas no mundo. Tem uma força imensa. Eu tenho um colega na UFG, ele fez uma pesquisa interessante. Ele ligou a questão do mercado da música sertaneja com a disponibilidade de instrumentos musicais para o pessoal que faz rock de garagem. Porque o mercado da música sertaneja barateou os instrumentos, o sertanejo tornou-se urbano, guitarra... Nessa modernização, guitarra... Deixou de ser dupla para ser uma banda. E aí, o que acontece? É um grande Ficava o instrumento mais barato e as bandas compravam. E Goiânia hoje tem muitas casas de música, né? Que vendem instrumentos musicais. O que eu tô querendo dizer? Esses monumentos, igual da Praça do Ratinho, lá do 85, inclusive muitos comerciantes utilizam isso para divulgar suas firmas, inclusive, né? Uma questão de divulgar as suas empresas, etc. Então, isso é importante. Sobre a questão do território, do manto Nossa Senhora Aparecida, que é um mito, né? O Pedro Ludovico, no início também, ele não deixava construir muito ali no centro de Goiânia, né? Ele segurou muito, como ele segurou também o setor sul. Ele não queria que construísse no setor sul. E existe uma diferença de arquitetura do sul da Praça Cívica, né, pro setor, aliás, do norte da Praça Cívica, né, para o setor sul. Porque quem projetou o setor sul foi Armando de Godoy. Armando de Godoy, e a segunda fase o centro projeto foi o Atílio Corrêa Lima. Sim. Então o Armando de Godoy, ele pegou mais o estilo norte-americano. Uma cidade-jardim norte-americana. O estilo... Mas, e o Armando Godoy pegou muito em Goiânia, usou muito o estilo modernista. Exato. Certo? Eu posso já não era mais o Art Deco do Armando de Godoy, certo? O prédio lá da Secretaria da Cultura, a Secretaria da Segurança Pública, antigo Dergo, quem projetou aquilo foi ele, certo? Já é arte moderna. Um outro problema também que eu vou levantar para vocês aqui agora, uma bola que que eu acho um absurdo em Goiânia, você entendeu? Já que está falando sobre isso, cadê o Museu de Arte Moderna de Goiânia? Pois é, até hoje. Pois é, tá lá. Você sabe onde é? Não. Onde é a rádio universitária. Pô, por que o governo do estado entregou para a Universidade Federal incomodado aquele prédio?
Goiânia não tem um prédio do Museu de Arte Moderna. Eu tenho fotos da inauguração. O primeiro curador do museu foi o Sir Lisita Júnior, jornalista. Sim. Certo? E aí? Por que a UFG não devolve esse prédio, assim como a Assembleia saiu do Bosque dos Buritis, certo? Por que a UFG não devolve esse prédio, reconstrói o prédio como era e ainda peça uma desculpa para o goianiense, né? Exatamente. Muito obrigado, ajudou muito, não é? É bom você falar nisso, que é bom que se aplique também com o prédio da Assembleia, que o destino daquilo não é Tribunal de Contas do município, não é para o setor cultural. Não, tem que ser alguma coisa cultural. Alguma coisa da área cultural. Desde a época que se falou em tirar a Assembleia de lá, isso ficou definido, tem lei, e aí vem um prefeito forasteiro, desculpe, nada com você não. Quando o forasteiro chega e agrada, nós chamamos de adventício. Quando é um filho da mãe, a gente chama de forasteiro. Então o prefeito é forasteiro, tá? Mas é mesmo, porque a Goiânia foi construída por migrantes, por adventícios. Agora, adventício ruim a gente chama de forasteiro, claro. Vou fazer uma pontuação aqui. Como assim? De justiça, certo? Rapidinho. De justiça com o maior, uma pessoa que mais lutou, mais empenhou para poder tirar a Assembleia dali. Vocês sabem quem foi? Chama-se Leonardo Rizzo. É verdade. Certo? Leonardo Rizzo, eu ajudei ele, inclusive, em várias fotos aéreas, de tudo. Ele dizia para mim o seguinte, Hélio, aquele prédio é uma invasão. É. O Estado invadiu aquela área não podia ser construída ali. Mas invadiu, tudo bem. O Leonardo Rizzo lutou muito para poder tirar aquilo dali. Foi. Agora, continuar com um órgão do Estado, não. Ali tinha que ser um palácio cultural, pô. Alguma coisa nesse sentido que... O idealizador daquele prédio naquele lugar foi o Nelson Siqueira, que era presidente da Assembleia em 1954. Eu conversei com ele sobre isso. Falei, como é que você teve a ideia de fazer isso? Falei, Luiz, em Goiânia naquela época, qualquer coisa que a gente fosse fazer era no meio de um bosque. O Bariani conta também que o pai e os tios dele eram donos de madeireira, né? Viviam cortando madeira, serraria. Então eles desmataram essa Goiânia toda, sabe? Para poder implantar a cidade e tal. Então, naquela época não tinha essa preocupação ecológica e eu até pensei, até vai ser bom que esse bosque aqui vai virar o jardim do Palácio Legislativo, era a cabeça do Nelson nesse sentido. E isso foi numa época, lá por 1983, 84, quando começou a se falar em tirar a Assembleia de lá. Foi. E nessa época o Leonardo Rizzo já estava, ele e o Bariani andavam juntos para baixo e para cima discutindo essa mesma coisa, querendo salvar aquilo assim. Aí chega agora o tonto aí, pega e faz uma lei dele, violando uma lei estadual ou a lei também, parece que era lei conjunta, não tenho certeza, estadual e municipal, para dar essa destinação. Aí junta dois aí, cabeça de lembrei do Batista Custódio, o editor do Diário da Manhã, na época que ele era idealista, né? Ele já foi muito idealista. E ele colocou essa questão quando a Assembleia foi lá para o Bosque dos Buritis, e fala, grilaram o Bosque dos Buritis, né? E ele gostava de fazer aquele sensacionalismo, né? Não, mas eu acho que ele não fez isso não, você sabe por quê? Em 54 ele estava estudando no Ateneu. Inclusive eu postei... Ele começou o jornalismo, começou o jornalismo em 59, trabalhei com ele mais de 40 anos. Eu postei essa reportagem, foi no meu Instagram, inclusive. A empresa do Batista Custódio é outra justiça que tem que ser feita em Goiânia, né? Uma escola de jornalismo em Goiânia. Sempre, muito grande. Tá? Podem falar o que quiser dele. Não é só porque ele é meu amigo, não, você entendeu? Eu trabalho, mas na verdade eu estou elogiando aqui. Eu tive muito prejuízo com ele, mas não tiro os méritos dele. Estou corroborando com você, certo? Ele foi um cara que toda a vida lutou, principalmente em função do jornalismo. Sim. Vários dos jornalistas famosos em Goiânia passaram por lá. Todos passaram por lá. Para você ter uma ideia. E eu acho que é isso escola, que deixa né? as coisas tão... Gente, que papo maravilhoso. Faz parte 2. Que é isso? Não, eu tô isso aqui é Goiânia aqui. Nossa. Nós estamos aqui. A Lília Teles passou por lá, foi minha colega lá. A Cleisla Garcia, que acho que foi para Record, o SBT, não me lembro, também passou por lá. Não tenho certeza do Elton Duarte. Márcio Vinícius passou por lá, um monte deles. Mas só vamos fazer um resumo aqui, porque tem notícia aqui para mais 90 anos. Informação demais. Não, olha só, independentemente de a jovem capital de 90 anos, tem muito mais histórias. O tempo Mas é uma muito coisa que vocês curto falaram pra de poder maneiras diferentes... discutir
diversos temas de Goiânia. Sim. É muito vasto o campo para você Precisamos fazer outros episódios. E o legal é, Goiânia é uma cidade que ela consegue agregar os divergentes, né? Art Deco com o moderno, o sertanejo com o rock, né? E não é uma luta feia, é uma coisa organizada. É uma harmonização. Eu só quero corrigir uma coisa. Né? Não é correto, não é justo falar que o sertanejo é goianiense. O sertanejo, esse gênero musical, foi criado no sertão paulista, veio para cá e quem trouxe como para sediar em Goiânia o sertanejo foi Darcy Corse, com aquela ideia de fazer uma capital country, lembra disso? Goiânia é o seguinte, Goiânia é uma capital do agro. Sim. Por aí existe você tem uma a ideia. diferença, Então, assim, do sertanejo, agregaram. do sertanejo agrega urbano, mais ainda, você né? entendeu? Porque o sertanejo Universitário, raiz, esse sertanejo caipira de São Paulo, realmente ele surge ali no interior paulista de uma forma muito efêmera. Agora, a questão não é que nasceu o Pierre Bourdieu. Exatamente, O Pierre Bourdieu ele fala o seguinte: quando você tem uma identidade, você precisa reconhecer essa identidade e que os outros reconheçam. Então, quando eu falo na questão, não é de nascer, mas é de abraçar a identidade, agregar. Porque hoje você vai em São Paulo, você vai no Rio de Janeiro, quando você fala sertanejo, o povo fala de Goiânia. E existe uma diferença que é o seguinte, que é o êxodo rural que houve, que vocês viveram melhor do que eu esse período, no final, durante a ditadura militar, década de 70, década de 80, década de 90... E aí, esse sertanejo saiu do campo e foi para a cidade. E Goiânia, por ser uma cidade urbana, com um processo de urbanização muito constante, até pela sua topografia, né, que ajudou nesse processo de urbanização, abraçou esse sertanejo urbano. Né? E Goiânia passou a ser conhecida no estado por causa disso. E o próprio Pierre Bourdieu ele fala o seguinte: a identidade de um indivíduo, ela está ligada a símbolos que o representam. Então, por exemplo, você vai hoje tem muita gente ignorante que fala que cultura é ouvir MPB. Não, cultura é aquilo que você viveu desde a sua infância e no ambiente que você interagiu. E qual ambiente que a gente interagiu vendo nossos pais no domingo ouvindo Amado Batista? Vocês me perdoam, mas a maioria dos goianienses tem isso. Meu tio, eu aprendi as músicas do Amado Batista. Felizmente eu não. Comeu sim. Então, assim, agora a questão é o seguinte: isso permeia também os vários ritmos musicais, sim, mas quem não gosta de um Tião Carreiro, meu amigo, por favor. Mas olha só. Então, eu li. Mas enfim. Em São Paulo, eu era menino ainda, quando eu li um livro sobre antologia caipira, de Cornélio Pires. Sim. Então, aí veio esse interesse por estudar essa parte, a parte eclética que a gente teve, certo? Meu pai impôs muito isso pra gente, né? Eu cresci ouvindo bolero, tango, a música caipira. A música caipira, ela disseminou mesmo, caipira, que nós chamamos sertanejo, ela disseminou mesmo, você sabe com quem? Com aquele grandalhão lá, poxa, aqui. Sérgio Reis. Ele vem da Jovem Guarda. Depois Chitãozinho Chororó popularizou no Brasil. Esse foi um marco, sério. Mas esses dois têm uma coisa engraçada. Eles colocaram o Goiânia pode ganhar muito dinheiro com música sertaneja, fazer um festival, e o pessoal não aproveita. Porque existe uma classe intelectual em Goiânia que discrimina. Eu vou falar pra você, existe. Eu não concordo com você, não, porque a grana do agronegócio banca isso tudo, não faz porque não quer. Eu defendo a MPB de Boteco de Goiânia, sim. Não. A minha afinidade é com isso. Eu sou da geração Bossa Nova. Eu tinha 14 anos quando surgiu o primeiro disco de Bossa Nova. Agora, eu sou contra o sertanejo? Não. Eu adoro Catulo da Paixão Cearense, eu adoro Renato Teixeira, eu adoro Cornélio Pires, eu adoro... eu não gosto de Tãozinho Chororó só por causa da gritaria. Meu ouvido é sensível. Mas eles têm vozes lindas. Sem vozes lindas. E outra coisa, eles são uma dupla sertaneja que grava MPB. Viu? Quantas músicas clássicas de MPB que eles gravaram, rapaz? Esses três foram um divisor de água. Não é? Foi. Certo? Mas o Milionários é Rico que meteram o pistão e não sei o quê. Olha a história de Goiânia. Nós vamos ter que fazer... Augusto, fazer a parte 2. Eu tô achando que nós vamos ter que fazer um só sobre música e trazer os três. Mas olha só, pessoal...
Para encerrar Não, desculpa, eu quero defender os meus companheiros da MPB goianiense. Eu também gosto. Nenhum músico de MPB goianiense vocifera contra o sertanejo, não. Você sabe o que eu faço? Não contestam, não. Você sabe o que eu Eles faço? aceitam de boa. Hein? Fernando grava sertanejo de vez Tá em quando. certo. Final de semana na minha casa. Agora você eu sabe só o que me eu faço? reservo direito de não ouvir. Eu moro numa chacrinha aqui. E aí o seguinte, eu coloco, vou tomar um vinho, eu coloco um som de barzinho. Som de barzinho para mim também. Foi o que marcou a minha. Mas nós crescemos. A verdade é que- Eu tô te nisso. falando que a gente entendeu? cresceu com isso. Mas não discriminei de maneira. Não, mas a verdade é que é tudo muito eclético, Tem né? horário para você ouvir É qualquer tipo verdade. de música, você Pessoal, entendeu? Tem espaço para todo mundo. senão a gente não consegue finalizar esse programa. Mas essa Há muita é informação. muita informação. Poxa, mas Mas olha só. Da Nós só próxima falamos- vez você marca para Hein? 1 hora. Uma da hora. tarde. Olha aqui, ó. Nós falamos um pouco sobre política. Tudo. Calma, não, tudo não. Nós falamos um pouco sobre urbanismo, um pouco sobre política, você entendeu? Da história da cidade. Da Um história pouquinho e da história da música. cidade. Nós não falamos sobre aspectos esportivos, aspectos Pois é. religiosos. tem muita Você coisa. entendeu? Salve o Vila Nova. Mas eu acho, Muita mas eu acho coisa assim, importante pra ser feita ainda eu pra acho que a poder ouvir. proposta do podcast é esse deixar à vontade Sim. e as pessoas ir falando O e que se pensa? integrando, né? Bom demais. Querendo ou não, o Mas tempo não trouxeram colaborou. muitas coisas boas, né? A gente aprendeu muito aqui. Muito. Eu só gostaria de deixar duas coisas muito claras aqui, Patrícia, que eu acho que é muito importante falar em Goiânia. Há um perfil que eu sigo, chama Casas Tristes. Então ali, não sei se vocês conhecem, as pessoas passam, fotografam as casas antigas e que Sim. estão abandonadas, né? E aí o Hélio vem e traz essas lembranças afetivas. Quando se fala em identidade, eu concordo que a identidade ela é algo que é construído dentro da gente. Eu sou campineiro, de coração. Porque foi ali que eu cresci. Foi Você ali, é mais goianiense né? do que o resto. Porque você é da Goiânia, que tem 200 e tantos anos. a outra que Porque tem só 90. é ali, né? Eu nasci na casa onde minha mãe mora hoje, em Campinas. Então, e quanta história Campinas tem, quanta história Goiânia tem. E Goiânia é uma cidade que ela abraça todo mundo, ela acolhe todo mundo, de todos os lugares, né? Os meus avós imigrantes vieram para Goiânia e foram acolhidos, os outros imigrantes, como a família Rassi, por exemplo, e tantas outras famílias, né, que vieram para cá, migraram e foram bem recebidas. Independentemente do que a gente gosta, Goiânia tem público para tudo e ela tem lugar para todo mundo. Não é? Infelizmente, e aí sim eu concordo, a questão da política às vezes mal distribuída, mal relacionada ou mal organizada, o trânsito está caótico, numa cidade extremamente rica, mas que no trânsito em determinado momento você não consegue sair. E por uma série de outras questões. Mas é uma cidade extremamente urbanizada, é uma cidade extremamente bonita, é uma cidade de um povo ainda muito educado, de um povo ainda muito acolhedor. E só por isso Goiânia merece todas as homenagens do mundo. Eu, enquanto goianiense e goiano que sou do pé rachado, com muito orgulho, né, posso desejar aí muita felicidade para esse povo, né, e esse povo que constrói parte dessa nação com tantas histórias, com tantos atravessamentos, com tantas coisas bonitas, e que acolhe todo mundo, paulistas, cariocas, mineiros, Estrangeiros. estrangeiros, sem ter a ideia da discriminação. Lógico que nós temos também, mas Goiânia tenta agrupar numa cultura só, né? E essa cultura multi, que também às vezes é uno, e que transforma, né, esses olhares. Eu gostaria muito de prestar as minhas homenagens a todos os imigrantes que fizeram dessa cidade o que ela é hoje. Então, aos libaneses, aos japoneses, aos alemães, aos italianos, aos africanos, portugueses, enfim, a todos aqueles que construíram o que nós somos. Em especial, né, a minha família, eu gostaria de dedicar também a família Narikawa, que parte dessa história de Campinas, né, perpassa a família Narikawa também. E eu gostaria de homenagear, né, o seu Hélio de Oliveira, que fez parte e é parte dessa história, né, em nome do Hélio, que aqui está, porque o seu Hélio, eu sempre digo isso desde da minha mais tenra idade, né, foi os meus olhos de uma Goiânia que eu não tive o prazer de conhecer, mas ele tinha um orgulho danado de folhear aquelas fotos
e explicar história por história. Só por isso, essa homenagem já é justa. Essa homenagem já é muito mais que merecida. Hélio, receba aqui os nossos abraços, né? Receba aqui o nosso carinho ao seu Hélio de Oliveira, que fez parte dessa história. Uma história tão presente, né? Uma história que não é lá atrás. Assim, a gente está falando com o filho dele. Eu conheci em pessoa. Assim como nós conhecemos Íris, não tem como. Você pode gostar ou não, mas não tem como falar de Goiânia sem falar de Íris. É verdade. Não é? É verdade. E tantas pessoas que construíram essa cidade, que construíram esse lugar, que nos acolheu, que acolhe a todos. A todos os goianos e goianienses, que nós tenhamos aí esse 24 de outubro, né, um dia de muita alegria, porque nós estamos aqui. Nós estamos numa cidade linda, muito abençoada, extremamente moderna. Graças a Deus. Então, muito obrigado a vocês, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.